Boa noite, gente. Nós estamos iniciando mais um programa. Hoje, quarta-feira, como a gente havia prometido, nós estamos com a nossa amiga aqui puxando o fio do celular. Nós estamos iniciando mais um programa, né? Como o canal havia informado, a gente havia informado antes, a gente vai trabalhar com psicólogo, a gente vai ter bastante assunto bacana e legal trabalhando aqui no canal. E hoje, para começar, a gente anunciou, né, que na quarta-feira nós íamos estar com a nossa psicóloga. É isso aí, hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Estamos aqui com a nossa psicóloga Suna Mita. Suna, seja bem-vinda, muito obrigado pela presença. E você que está nos assistindo, que já está entrando aí, já está começando a nos ver, pode preparar suas perguntas sobre ansiedade, suas dúvidas. Nós estamos aqui com a pastora Gabriela, o pastor Bonveco, que vão estar auxiliando a gente nos bastidores aqui, pegando a sua pergunta, seu questionamento e trazendo para a psicóloga para ver se a gente consegue responder tudo ainda hoje, tá? Nós vamos ter às quartas-feiras a nossa amiga aqui com a gente, nós vamos tentar organizar com ela pautas bem interessantes que fazem parte do nosso dia a dia, né? Fazem parte do nosso cotidiano e que a gente tem bastante dúvida, né, Suna? E a Suna é psicóloga, nossa amiga pessoal, então sempre quando eu tenho problemas, eu já comecei problemas antes da gravação, ela já estava aqui me auxiliando, né? E tenho certeza que vai estar ajudando você também com as tuas dúvidas, tá bom? Então vamos esperar a galera entrar mais um pouquinho pra gente começar a conversar com a Suna. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão entrando agora. E a ideia do programa é alcançar o maior número de pessoas possível para que a gente possa ajudar, né? Eu não sei hoje como é que está essa questão de psicologia, de psiquiatra, psicólogo, mas hoje a Suna vai estar dando essas explicações pra gente também ficar atento aos enganos, né? As falsas psicologias, e a Suna vai estar auxiliando a gente aqui, tá bom? Curta a nossa página, compartilhe, divulgue o nosso canal e sejam bem-vindos. Nós vamos começar conversando com a Suna, nossa convidada especial, mas já vai se tornar parte do nosso canal, então hoje é convidada, daqui a pouco já é parte do nosso canal. Boa noite, Suna. Já quero te agradecer mais uma vez pela presença, né? Seja bem-vinda ao nosso canal, nossa Web TV, Novo Tempo. E aí, Suna, expectativas para hoje? Então, Aline, primeiramente eu que agradeço pelo convite, né? Boa noite pessoal de casa. Eu estou extremamente feliz por falar um pouquinho sobre esse tema, que é extremamente importante. Hoje nós ouvimos falar muito, né, sobre ansiedade, depressão e N patologias que a gente precisa se conscientizar cada vez mais, né? Então acho extremamente importante e estou muito feliz. Que bom, e a gente mais feliz ainda pela tua presença, até porque às vezes a gente também passa por essas situações e sem ter o conhecimento a gente fica meio perdida, né, em relação à ansiedade, depressão, síndrome do pânico, né, diversas situações que às vezes você está vivendo e não sabe o que está acontecendo com você. São sinais e sintomas da nossa mente que não são vistas, né, Suna? E aí é difícil de você reconhecer, né? Sim, é mais difícil, né? Em relação à saúde mental, as pessoas ainda têm uma dificuldade em lidar com pessoas que sofrem com essa problemática, né? Então, quanto mais consciência nós temos, mais conhecimento nós temos acesso, melhor ainda, né? Melhor para nós e melhor para as pessoas que precisam de um apoio também, né? Bacana, e a gente vai estar falando tudo isso hoje, nesse programa, primeiro programa conversando com a nossa psicóloga, pauta com a psicóloga, é isso aí. Se você tem dúvida, manda a tua pergunta aqui para a nossa Web TV. Nós estamos mais uma vez informando a nossa pastora, está aqui conosco hoje, nos auxiliando nos bastidores, vai estar pegando a tua pergunta e vai estar trazendo para a gente aqui, para a gente estar respondendo para você, tá ok? A tua dúvida hoje, transmite ela na questão ansiedade, tá? E nos demais temas nós vamos decorrendo conforme as apresentações. Suna, ansiedade é uma doença que a gente precisa tratar ou é uma doença simples? Então... Ou é doença ou patologia, né, na verdade? Então, a ansiedade, posso começar já a falar? Pode começar, fica à vontade. Então, primeiramente, assim, é bom a gente ter consciência, né,
que eu sempre gosto de falar que o ser humano ele é um ser biopsicossocial espiritual. Nós não somos apenas um corpo, nós não somos apenas uma mente ou um espírito, né? Ou a questão social, nós somos tudo isso num só. Então a questão de saúde, ela precisa estar presente em todas essas ênfases, né? Então eu preciso ter consciência do quão saudável eu estou, não só no nosso corpo físico, né? Então a ansiedade em si, Aline, ela é uma reação que nós temos, né, de adaptação e sobrevivência que o ser humano tem, o organismo produz isso, né? Para que serve? Ela serve para que essa força ela nos impulsione a lidar com as dificuldades, né, e com as situações de ameaça que nós podemos enfrentar, né? Então, o que acontece? O nosso cérebro emite uma informação para o nosso corpo que nós estamos numa situação de ameaça. E aí nós começamos a apresentar toda uma sintomatologia para que nós possamos lutar, né, ou fugir. Então, são duas opções que nós vamos ter, né? Ou nós enfrentamos a situação de ameaça, ou nós fugimos dela. É bem interessante porque a gente presencia isso, às vezes eu escuto colegas meus falar sobre esses sinais e sintomas. E eu queria te perguntar assim, quais são os sintomas mais visíveis para que se entenda que está sofrendo de ansiedade? Então, a sintomatologia da ansiedade, ela é extremamente normal. Como eu falei, é uma reação que o nosso organismo produz e ela na verdade, benéfica. Ela vai nos impulsionar para que a gente alcance o nosso objetivo. Então, os sintomas que nós vamos apresentar frente a uma situação de ameaça, né, uma situação que a gente tem que lidar, vai ser a gente sente aquele desconforto abdominal, né? Aquela sudorese nas mãos, nos pés, uma sudorese excessiva, palpitação, taquicardia, nós também temos a sensação de tontura, sensação de desmaio, uma preocupação em relação à situação que está por vir, um certo medo, uma certa tensão, né? E medo do futuro. Então pode ser um conjunto de sintomatologia, ou pode ser alguns sintomas apenas, né? Mas geralmente que a gente percebe quando tem ansiedade é aquela sudorese, um pouco trêmulo, né? Então são alguns sintomas que aparecem. E você que está nos assistindo, comece a observar os sinais e sintomas que você está vivendo aí e descubra qual é a crise que você está passando. Se é ansiedade, se é síndrome do pânico, como nós falamos no decorrer dos programas, a gente vai estar conversando sobre os demais temas. Hoje falando sobre ansiedade. Suna, qualquer ser humano pode ter ansiedade? Sim, ela é uma reação do organismo mesmo, né? Então, é uma reação que nós produzimos frente a qualquer situação de ameaça. O problema começa, Aline, a partir do momento que eu percebo que essa ansiedade está excessiva. Então, toda essa sintomatologia que eu citei, ela começa a ser excessiva, frequente e obsessiva, e está afetando minha desenvoltura no meio social, né? Um exemplo, por exemplo, se eu sou uma pessoa eu sou uma acadêmica, eu tenho um trabalho para apresentar, isso é bem comum, né? E eu recebo esse trabalho numa data, e quando eu recebo, eu já tenho uma dificuldade de apresentar. Então, quando eu recebo que eu tenho que apresentar aquele trabalho, já começo a apresentar uma sintomatologia. Ansiedade, taquicardia, sudorese, antes mesmo de apresentar, porque a situação é ameaçadora para mim, né? Então, ela começa a se tornar patológica, observe. Então, desde a data que eu recebi, eu já começo a apresentar toda a sintomatologia. No dia, ou antes mesmo do trabalho, eu estou com um sofrimento extremamente visível, né? Um sofrimento que as pessoas ao meu redor, os familiares, percebem esse sofrimento que eu estou vivenciando, né? E o que acontece? Na situação, eu vou ter duas saídas, lembra? Ou a fuga ou o enfrentamento. Então, o que acontece? Antes do trabalho, eu posso travar, não vou conseguir apresentar, ou eu vou fugir, ou até mesmo nem ir apresentar esse trabalho. Então, olha, ela vai começar a me afetar na questão de desenvolvimento, desenvoltura no meu aspecto social. O que acontece? Eu vou começar a ter notas baixas, porque a apresentação é pontuação para mim, né? Vou começar a apresentar certas dificuldades em trabalhos, então vai me prejudicar de certa forma. Então ela começa a ser patológica de uma forma mais negativa, quando começo a perder, né? Começa a me prejudicar a certo ponto.
Então, é nesse sentido. Tem ansiedade em relação à apresentação de trabalho, tem ansiedade em relação ao falar em público, por exemplo. Às vezes, numa viagem, né? Eu, às vezes, nem durmo, a noite toda esperando aquela viagem. Então, assim, começa a se tornar patológica quando há uma frequência, né? Há uma excessividade de sintomas e de preocupação, ao ponto de fugir, né? Ou de travar, não conseguir alcançar o meu objetivo. E o problema acontece também que eu não consigo alcançar meu objetivo, não consigo fazê-lo, e eu começo a ter um sentimento de frustração, começo a me frustrar muito, né? Porque eu não consigo vencer aquele obstáculo. Então a nossa saúde mental começa a pesar e começa a se tornar patológica essa ansiedade aí. Em vez de ser benéfica, está se tornando doentia. Aí a pessoa começa o quadro de medicamento para tentar aliviar esses sintomas, achando que é do organismo e não se atém ao detalhe da ansiedade. Isso. Então, assim, a partir do momento que eu percebo, né? Muitas das vezes é mais fácil o outro observar isso que a pessoa está sofrendo com ansiedade do que ela própria, né? Então, a pessoa está se esquivando muito, não está conseguindo alcançar, está se sentindo frustrada, ela precisa buscar ajuda, precisa buscar um psicólogo, um psiquiatra, né? Para que ajude ela. O que acontece? Quando ela busca ajuda, o psicólogo ele vai fazer uma avaliação para ver se não há comorbidades, né? Se não há outro tipo de doença mental. Porque é comum, por exemplo, a depressão e a ansiedade andarem juntas. Então a avaliação é extremamente importante, né? Não eu se autodiagnosticar em casa, não faça isso. Se tu vê que está sofrendo, procure um profissional. Não deixe que piore, não deixe que venha outro tipo de transtorno, né? Associar a essa ansiedade. Então, o profissional vai abordar, vai fazer uma avaliação e vai ver se realmente é ansiedade, se não é. Se for um transtorno de ansiedade, ele vai ver que nível de ansiedade que está. Se ela é leve, se ela é moderada ou se ela é grave. Dependendo dos níveis que tiver, aí a gente vai precisar de uma parte medicamentosa, que é o psiquiatra entra, claro, ele já vai ter que estar acompanhando, né? E aí entra a parte medicamentosa para suprimir um pouco, né? Aliviar um pouco essa sintomatologia, mas sempre junto com a psicoterapia. Eu sempre falo que é importante a união dos dois. Não só a parte medicamentosa e não só a psicoterapia em muitos casos, né? Tem casos que até dá, né, pra gente só com a psicoterapia, mas tem casos que não, que a parte medicamentosa, o psiquiatra é extremamente importante. Os dois sempre em conjunto. Uma coisa que a gente quer deixar hoje bem clara é que as pessoas têm muito medo da questão de psiquiatra. Gente, psiquiatra não é pra louco, né? É uma coisa que a gente precisa deixar aqui clara, que psiquiatra, ele auxilia, ele ajuda, ele orienta, né? Ele medica da forma correta. Então, se você tem esses sinais e sintomas que a Sunamita está apresentando aqui, está falando, e você tem dúvida ou tem medo de psiquiatra, porque tem aquela coisa, né? Psiquiatra é pra louco. Eu não sou louco, eu não vou procurar psicólogo, psiquiatra. E não é isso, né, Suna? Não. O que acontece, né? É muito fácil a gente julgar, né? Alguém que esteja passando por uma dificuldade ou tem um tipo de transtorno. O que acontece? Quando as pessoas chegam, os pacientes chegam na clínica para mim, eles chegam muitas das vezes sem apoio, até falta de apoio familiar, né? O que acontece? A falta de conhecimento me gera preconceito, né? O que é estranho para mim me gera um distanciamento. Então eu preciso o quê? As pessoas precisam fazer o quê? Ter conhecimento, saber o que é ansiedade, o que é depressão, o que é um transtorno mental, procurar ajudar, né? Se tem alguém da família com transtorno, procure se informar o que é, quais são os comportamentos, o que a pessoa passa, né? Para aí sim dar um certo apoio. Porque as pessoas criam um preconceito, né? E aí a pessoa sofre, ela já está sofrendo com um transtorno mental. Sem um apoio, sem alguém para ajudar, né? Piora ainda mais a saúde mental dela. Então, o psiquiatra e o psicólogo são profissionais de saúde mental, mas eles estão te olhando num contexto, eles estão te olhando como um todo, né? Não só mental, mas também físico, te acompanhando, né? Para que a sua saúde seja restabelecida, né? Ou pelo menos a remissão de alguns sintomas, para que tu consiga retornar a ter uma vida melhor, né? E seguir em frente. A gente vê na família, mas a gente vê esses sinais e sintomas no trabalho. Eu digo isso porque eu evidencio isso dentro do meu trabalho, né?
são os sintomas que aparentemente parecem só do organismo, mas não deixa de ser um quadro de ansiedade. Então, às vezes você está trabalhando com a pessoa e a pessoa está passando por essas situações e por esses sintomas, e você pode já hoje, com essas orientações que a gente está passando para você aqui, que a psicóloga Sunamita está passando para você, você já pode ajudar o teu colega no trabalho. Nós passamos muitas horas dentro da nossa empresa, dentro do nosso local de trabalho, e acabamos adquirindo intimidade com os nossos colegas, né, Suna? E a gente acaba sentindo também, ou vendo, como você disse, quem está de fora vê melhor, né? E você hoje que está ouvindo e vendo o nosso programa, pode estar ajudando aí também, não só dentro da tua família, no teu âmbito familiar, mas no teu âmbito de trabalho também. Afinal de contas, dentro do trabalho, um ajuda o outro, né, Suna? E assim, Suna, de que forma nós podemos ajudar, assim, que seja uma ajuda, como é que eu posso perguntar? Que seja eficaz. Eu quero ajudar o meu colega, eu estou vendo que ele está mal, ou a minha família, eu quero ajudar. De que forma eu posso ajudar? Então, o primeiro passo é o conhecimento, né? Eu preciso conhecer, eu preciso buscar entender o que é esse problema, o que é ansiedade, como nós discutimos aqui, saber que ela é benéfica a certo ponto, né? Mas a partir do momento que começa a ser excessivo, começa a trazer um prejuízo para essa pessoa, um sofrimento psíquico muito grande, né? Então, buscar conhecer, saber o que é, antes mesmo de acontecer, antes mesmo de ter alguém com um caso como esse, ou comigo mesmo, né? Então, é importante, primeiramente, eu saber o que é, conhecer, buscar conhecimento, e a partir daí já é um ganho. Porque o primeiro ganho é esse, para a pessoa que sofre, é saber que a outra pessoa ali entende, sabe o que ela está passando. Porque, como eu disse, as pessoas, elas se tornam preconceituosas e se distanciam. Porque tudo aquilo que eu não vivenciei, como é que o outro vai vivenciar de uma forma diferente da minha, né? Me dá estranheza a questão do transtorno mental, né? Então, primeiro, buscar saber o que é. Isso já é um ganho enorme para a pessoa que sofre, né? E um apoio é extremamente importante. Se tem alguém da família que sofre, tu tá dando apoio para essa pessoa, tá acompanhando ela, e ela saber que ela pode contar contigo, dois ganhos extremamente eficazes. Em saber que tem alguém que pode lhe apoiar, né? Isso às vezes é a esposa, às vezes é o esposo, você que tem filhos, né, já na fase já de jovem a adulto, que tem esses sinais e sintomas. Nós vamos falar daqui a pouco também sobre crianças, né? E eu passei um quadro bastante complicado com o meu filho de ansiedade, inclusive ele chegava a ponto de vomitar mesmo, né? Ele passar muito mal, não conseguir dormir e chegar a ponto de vomitar. Então, se em adulto já é um risco, se você não observar, né, Suna, e tratar, você imagina em criança. E essa questão, e crianças? Às vezes os pais, eles podem achar que é frescura, né? Que é criança, eu não vou dar bola. E criança precisa ser observada, às vezes, com um pouco mais de cuidado do que o adulto, Suna. Assim, ó, a criança, a gente precisa ter um olhar mais minucioso, né? O que acontece? Só é um transtorno mental, gente, é bom deixar isso claro, que sempre vai ter uma frequência muito forte, né? Vai ter um impacto muito forte. Não é simplesmente sentir uma vez ou outra, não, isso é persistente. Aí nós vamos ver que realmente tem algo errado. Então, quando a criança começa a apresentar uma certa sintomatologia, como a do adulto, né? A ansiedade, assim como do adulto na criança, toda essa sensação de medo, de pavor, muitas das vezes as crianças têm pesadelo à noite, não dorme, né? Apresenta dificuldades na escola, de envolvimento com os coleguinhas. Então, é bom estar de olho, conversando com a professora, vendo como é que ele está se comportando, né? Verificando alguns sinais. Porque o transtorno ele não vai se apresentar só em casa. Ele vai apresentar em diversos contextos, né? Então, eu tenho que visualizar tudo isso onde a criança está, o âmbito escolar, né? Social, para ver se realmente está apresentando em todos eles. E, geralmente, também a criança apresenta irritabilidade, né? Olha só. É um dos itens, assim, da criança que é mais frequente nelas do que no adulto, né? Então, assim, é bom a gente sempre ficar de olho, né? Nessas questões e em todos os ambientes onde a criança está e convive, né? E verificando isso também. A questão de estar dentro da escola, conversando com os professores, né, Suna? Isso é interessante, você participar da vida do seu filho dentro da escola, porque eu acho que
na minha opinião, onde eu vi o meu filho mais ter esse problema foi dentro da escola. A questão da ansiedade, quando ele tinha que fazer uma prova, quando ele tinha... Hoje meu filho está com 10 anos, ele começou a apresentar o quadro de ansiedade com 6 anos, 5 a 6 anos ele já começou a apresentar esse quadro. Então eu não sei se, né, se é um quadro realmente de ansiedade, mas pela forma que você está explicando hoje, ele chegava ao ponto de realmente vomitar. Então eu acredito, e essa questão de pesadelo... A criança começa a ter medo de dormir sozinha, quer vir dormir com você, justamente por esse quadro, né, de pesadelo, medo. Então é sempre bom você acompanhar o teu filho. Eu sei que, né, a vida que nós levamos hoje é uma vida mais corrida, é uma vida mais tumultuada, né, tem os afazeres da casa, hoje as esposas e esposos trabalham fora, mas sempre quando você tiver esse tempinho, busque estar com o teu filho, busque ir na escola, conhecer o professor e a professora do teu filho, para que eles também te conheçam, para que vocês tenham uma certa amizade e intimidade para entender a questão do teu filho nessa situação. Eu acho bastante interessante e válido de falar, né, Suna? E, Suna, quando é que os pais devem procurar ajuda para os filhos nessa situação? Então, que nem eu falei, né? A criança vai começar a apresentar excessividade no comportamento dela, né? Então, aquela irritabilidade, aquela perca de sono, pesadelo, né? Esse comportamento, muitas vezes, de esquiva que a criança vai apresentar em certos momentos, né? De querer fugir. Então, a ansiedade, ela vai apresentar um medo, né? Esquiva, a criança não quer ir, a criança começa a fugir da situação. Então, a partir desse momento que eu vejo que está apresentando sofrimento, que eu vejo que a criança não quer e é muito frequente, eu já tenho que procurar um profissional, procurar ajuda, né? E assim como a criança e o adulto, a gente também vai receber essa criança, é feita uma avaliação, é avaliar toda a questão de saúde mental ali dessa criança, né? Para verificar se realmente é ansiedade. Porque às vezes pode ser outro tipo de transtorno. Bullying, por exemplo. Pode ser N, né? Então, assim, a avaliação é extremamente importante. Se não for ansiedade, provavelmente vai apontar para outro tipo de transtorno ou problemática, né? Então, assim, é extremamente válido e importante. E só retornando ali, quando nós fazemos na questão do adulto, né? É a área que eu trabalho com adultos. Então, assim, a gente faz a avaliação desse paciente. E o transtorno de ansiedade, ele não é só visto, é diagnosticado como transtorno de ansiedade, né? Ele tem várias subcategorias. Então, nós temos um transtorno de ansiedade, beleza. Mas, referente ao quê? Então, nós temos o transtorno de ansiedade generalizada, nós temos o transtorno de ansiedade de separação, nós temos o transtorno de fobias específicas, que são aqueles medos específicos de aranha, de injeção, né? Existe sim, às vezes as pessoas acham que é bobiça, não, tem pessoas que realmente sofrem muito. Não é não. Né? E elas se esquivam, elas não querem tomar injeção ou algum procedimento com agulha por muito medo. Então é uma fobia, né, específica. Nós temos também a agorafobia, que também é um outro tipo de transtorno de ansiedade, e temos o famoso transtorno de pânico, que é a síndrome do pânico, é um transtorno de ansiedade, né? O transtorno de pânico, ele é interessante porque a pessoa ela sofre uma crise de ansiedade de repente. Então ela sofre muito com a taquicardia, né? A sudorese e a sensação de desmaio. E aí ela acredita que ela está sofrendo como se fosse um ataque do coração. Um infarto? Um infarto, tá? E aí ela começa a apresentar toda aquela sintomatologia e dura em torno aí de uns 10 minutos, tá? O que acontece? A pessoa procura diretamente um cardiologista, porque ela acredita que está sofrendo, né? Com algum problema, alguma patologia cardiológica. E na verdade, o cardiologista ele entende, ele sabe, né? E ele, depois de fazer todos os exames, o acompanhamento, ele percebe que, é um transtorno mental. E encaminha para o psiquiatra e para o psicólogo. O mais interessante, né, é que o quê? Toda sintomatologia é física, mas o transtorno é mental. Então, olha a importância de nós termos conhecimento, né, de saúde, quanto impacta. Como eu falei, nós somos 4, né, do biopsicossocial e espiritual, num só. Mas todos eles estão entrelaçados, né, numa perspectiva de saúde. Então, eu preciso ter conhecimento e saber, compreender que, às vezes, o que eu estou sentindo no físico é de uma demanda psicológica.
Então, a síndrome do pânico, a famosa síndrome do pânico, o transtorno do pânico, é um exemplo disso. Olha só. E a gente, até no início eu acabei falando que a gente acaba separando a síndrome do pânico da ansiedade, mas não, eles estão juntos. Sim, é um transtorno de ansiedade. Eles fazem parte do mesmo quadro. Isso, o transtorno de pânico é um transtorno de ansiedade. Então, nesse caso, a importância de ter o acompanhamento com o psicólogo, ela é fundamental, né? Sim, ela é extremamente importante. Ela é fundamental. E aí eu vejo, essa questão que você falou, os sinais e sintomas são muito parecidos com o sinal de um infarto. Isso mesmo. De uma angina de peito, um infarto. E aí chega no médico, faz aquela série de exames e acaba descobrindo que está tudo ok com o coração, o resultado sanguíneo dá tudo ok, não tem alteração nenhuma. E não para observar a questão da sua saúde mental, né? O que é uma coisa que está se tornando, né, infelizmente, cada vez mais comum no nosso meio, pessoas com síndrome do pânico, ansiedade. Isso causa também a questão do sono, né, que você falou, dificuldade de dormir, dificuldade... O sono excessivo também é uma ansiedade ou parte para um outro quadro? Sim, na verdade, a ansiedade, na questão patológica, o transtorno de ansiedade, a pessoa apresenta dificuldades para dormir, não é? Na depressão é que tem essas duas, os dois viés, né? A pessoa apresenta hipersonia, né? Então, ela dorme pouco ou dorme muito. Na depressão, sim. A ansiedade, geralmente, ela mal consegue dormir quando está grave, né? A pessoa apresenta certa dificuldade para ter um sono saudável, né? Legal. Pessoal, se você tiver alguma dúvida, quiser perguntar, a gente está deixando o canal aqui aberto. Pessoal, nós estamos fazendo aqui ao vivo, vocês podem observar que nós estamos fazendo ao vivo. E a gente quer saber da tua opinião também, quer conhecer as tuas dúvidas, né? A Suna já deixou muito claro o assunto aqui pra gente, mas a gente quer conversar com você. Né? Manda tua pergunta para cá se você tem alguma dúvida. Percebeu que tem esses sinais e sintomas? Traz pra gente. O que estava acontecendo antes da gente começar o programa é que eu tive um acesso de riso. E a pessoa, eu acho que isso também é um sintoma de ansiedade. Eu tive um acesso de riso, né? E eu não conseguia parar de rir. O fato de eu estar com a pauta na mão, com tudo escrito, que eu pudesse falar, mesmo a segurança de poder me apresentar, né? A gente já tem, não é perfeito, mas a gente já tem o hábito de estar na frente da tela do computador ou do celular conversando com o público. Ainda assim, eu tive um acesso de riso que foi muito grande. Eu consegui só parar segundos antes de apertar o play e começar a gravar. Isso é ansiedade, isso não? Também. É um mecanismo que eu crio, né, para poder lidar com a dificuldade, né? Então, pode sim ser apresentado como um sintoma de ansiedade. Então, a pessoa, em vez de muitas vezes chorar e fugir da situação, ela ri da situação. É uma forma de enfrentamento e aliviar a tensão. Então, eu tive uma crise de ansiedade momentos antes da foto, porque esse assunto que a gente está tratando, ele é um assunto bem delicado. E ele é um assunto comum, ao mesmo tempo de ser delicado, porque trata da mente, e quando a doença é da mente, a dificuldade de compreender é grande, né? Porque é aquela coisa, tá de bobiça, tá de frescura. Gente, a doença da mente, ela não é visível. Mas a pessoa que sente, a pessoa que vive, ela sabe a dor que sente, os sintomas que está sentindo. Então você não pode dizer que ela é louca, né? Você não pode dizer que ela tá com frescura ou que ela tá querendo se aparecer. Cuidado, porque às vezes essa situação pode acabar agravando ainda, né, Suna? Como eu falei, né? A questão do preconceito, a questão da falta, né, de conhecimento que nós temos, isso faz com que a pessoa sofra ainda mais quando é da família. Então, tem alguém na família que está sofrendo com ansiedade, depressão, enfim, qualquer outro tipo de transtorno mental, e eu desprezo, ou eu acredito que não seja real, que seja uma simulação, né? Então, tudo isso agrava ainda mais o estado de saúde que a pessoa está, né? Então, é muito mais difícil para ela, porque ela precisa de um apoio. A pessoa, quando ela tem um apoio familiar, social, né, de amigos, é muito mais fácil que ela consiga sair
né, do que uma pessoa que esteja numa situação diferente, né? É isso aí, gente. É sempre tentar ajudar. É aquele ditadozinho, né, Suna? Se não pode ajudar, também não atrapalha, né? Então, se não tem a palavra amiga para ajudar a pessoa, se acha que ela tá de frescura, que só tá querendo chamar atenção, começa a observar os sinais e sintomas. Não deixa a pessoa ver que você está observando. Você mesmo por si, se você acha que realmente, eu não acredito nessas coisas, porque uma coisa que eu escuto muito também depressão é coisa de quem não tem o que fazer. Gente, cuidado. Depressão mata, né? A gente vê casos de suicídio, né? Já é um assunto mais polêmico, é um assunto mais delicado. Mas o suicídio, eu acredito que os sinais começam com os sinais de ansiedade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Os sinais de ansiedade, eles podem transgredir ou progredir para uma depressão e um possível suicídio? Sim, como eu falei no início, né? A ansiedade, por que a gente faz a avaliação para ver se não tem comorbidade, né? Se não tem outro transtorno? Porque geralmente ansiedade e depressão andam muito juntas, né? Então, assim, a amplificação de transtornos piora ainda mais a saúde mental desse paciente. Para fazer com que ele saia dali, é um pouquinho mais delicado, né? Então, assim, é extremamente importante que eu tenha consciência disso. A depressão, ela é diferente da ansiedade, até um outro dia a gente pode falar sobre depressão também, de uma forma mais ampla, né? Vamos falar assim. E, assim, todos os dois, tanto ansiedade como depressão, pode levar a um caso de suicídio, tá? Todos os dois. Só que a depressão, ela age de uma forma, trabalha com a questão de humor também, humor mais deprimido, a pessoa não apresenta mais esperança em viver, né? Então começa toda uma sintomatologia contra a vida, vamos dizer assim, né? E aí é um passo para o suicídio se a pessoa não se tratar, não se cuidar. A ansiedade também, um pouco diferente da depressão, mas se eu ver que eu tenho muita dificuldade em lidar com as situações, e como a ansiedade generalizada, como é amplificada, todas as situações podem virar ameaçadoras para mim e eu não consigo lidar com isso, isso começa a ficar um sofrimento muito intenso para mim e pode sim chegar ao suicídio. Tá? Então, toda doença mental, ela precisa de um cuidado, né? De uma minuciosidade de trabalho. Então, eu preciso ter um olhar amplificado e sempre olhar para o outro, né? Sem preconceito. Né? Na depressão, na ansiedade, enfim. Porque uma palavra minha pode matar o outro. Né? Então, assim, eu preciso ter muito cuidado no que eu falo e sempre dar apoio. Sempre dar apoio para essa pessoa que está precisando. Então, já temos perguntas? Ok, tá chegando perguntas aqui e a gente vai ler. Eu não vou citar nomes, tá? Mas a pergunta que me chegou foi: por que ficamos tão tristes e não sabemos o motivo? Então, quando isso acontece? É uma pergunta bem difícil, eu acho, de responder, né? Assim, geralmente eu falo isso para os meus pacientes. A gente simplesmente nasce, vive e não aprende a lidar com as nossas emoções, nem com o nosso pensamento. A gente não sabe, não consegue compreender, né, as nossas dificuldades. A gente vai vivendo, vai levando e não sabe por que sai disso. Às vezes as situações se repetem, a gente não sabe por quê. Na psicoterapia, a gente trabalha muito isso, né, em achar o problema e saber onde que está vindo a origem da problemática, né, e a partir daí começar a modificar a sua forma de quê? Pensamento, comportamento e sentimento. O que acontece? Tudo que eu penso vai refletir na forma que eu me sinto, que eu me comporto. Se eu não sei nem o que eu penso, muitas das vezes, frente às situações, então vem emoções, vem reações que eu não sei de onde vem. Eu preciso parar e ter mais consciência sobre a minha saúde mental, como que eu penso, como que eu lido, né? Porque eu me sinto assim, parar um pouquinho e se autoconscientizar, parar e ver realmente, né? Da onde está vindo as minhas dificuldades. Porque quando eu conheço da onde vêm essas minhas dificuldades, eu consigo ver na frente situações como eu posso lidar com elas. Então eu preciso de o quê? Mais consciência, parar um pouco mais, refletir da onde está vindo, né? essas dificuldades. Então um pouco mais de consciência. Às vezes a pessoa não consegue,
tá? Às vezes a pessoa não consegue identificar de onde que vem esse humor deprimido, de onde que vem a tristeza. Então, o que que acontece? O psicólogo, ele tá aí para isso, para ajudar nesse quesito, né? De se procurar um especialista, alguém que vai te ajudar, que não vai te julgar. Se você acha que a tua família não vai te entender, que o teu esposo não vai te entender, essa questão de não estar entendendo o porquê de tanta tristeza, o que está acontecendo. Gente, tem profissionais capacitados, qualificados. Uma dica, você vai num psicólogo, você não se sentiu bem com ele, procura outro. Até que vai chegar uma hora, você vai encontrar alguém que vai ser bom pra você, né? Você vai se sentir à vontade com ele ou com ela, né? São N psicólogos e psiquiatras aí hoje, profissionais com experiência, qualificados e que vão poder te auxiliar, tá? Então, não deixe que isso se agrave. Se você já começou a sentir esses sinais e sintomas que a psicóloga Sunamita tá passando pra gente aqui e começou a se como é que eu falo? Identificar com esses sinais e sintomas, comece já levanta aquela anteninha de, opa, olha o alerta, eu vou procurar ajuda. Não deixa se agravar, tá ok? E assim, Aline, só uma né? Como é que fazer aqui? Se eu vejo que eu não consigo, a partir do momento que eu estou tentando pensar, por que eu estou me sentindo assim, por que da onde está vindo isso, eu não consigo, né? O objetivo que eu tenho aí é procurar ajuda, né? Não deixe isso a se agravar, porque se eu estou percebendo que eu estou um humor deprimido, isso está vindo constante, frequente, uma hora ou outra pode ser pior, ficar pior. E as pessoas têm o costume de deixar tudo quando tá ruim. Pra última hora. E aí é muito mais difícil de reverter esse processo. Então, se você está vendo que já está trazendo um sofrimento, você já não consegue lidar, né, não consegue pensar sobre, já procura ajuda, né? Procura o SUS, procura ajuda de alguma forma se você não tem condições, tá? Não deixe isso parado. Busque ajuda, porque para dar uma outra patologia ou para piorar, por exemplo, uma depressão, quando é um humor deprimido, uma tristeza, né, intensa, é rapidinho. É isso aí. O intuito do canal hoje, conversando com a psicóloga Sunamita, é realmente ajudar você e trazer esses questionamentos para tentar ajudar nessa questão, para você entender o que está acontecendo com a sua vida nesse momento, tá ok? Uma segunda pergunta que chegou pra gente é como acalmar alguém numa crise de ansiedade? Ai, ai, ai. Como eu vou acalmar alguém numa crise de ansiedade, Sun? Então, quando a pessoa está na crise de ansiedade, por exemplo, como o transtorno de pânico, muitas vezes a gente não tem o que fazer, porque no momento tu vai dar aquele apoio, vai prestar aquele apoio na hora e fazer com que ela se acalme, né? Apoiá-la ali e fazer com que ela se acalme sozinha, porque o mecanismo é dela, não é meu. Então quem tem que aprender a lidar com aquele mecanismo quando a situação se agrava é ela, né? Então o que ela precisa? Precisa de psicoterapia, precisa às vezes de um acompanhamento psiquiátrico para acompanhar e para aliviar esses sintomas, porque ela precisa desenvolver habilidades para poder lidar com essa problemática dela. Outra coisa que eu posso fazer, né, na ajuda a uma pessoa que está com uma crise de ansiedade, né, quando é patológica, ou simplesmente eu mesmo quando estou me sentindo muito ansiosa, o que acontece? Como eu falei dos pensamentos, né, como é uma situação ameaçadora, aquilo que está para vir, e eu começo a sentir ansiedade, que é aquele sentimento, né, ou de fuga ou de luta, e quando é já de uma vertente negativa eu vou querer fugir. É interessante que eu perceba os pensamentos. O que acontece? Meus pensamentos eles não são reais ainda. É como se fosse um planejamento da ação. Então, quando eu penso, aquele pensamento invade a minha cabeça, muitas das vezes eu abraço ele, certo? E quando a ansiedade, a gente vê ela ameaça com uma perspectiva negativa. É ameaçadora. Então, o pensamento vem, não vai dar certo, não vão conseguir enfrentar a situação. Então, pare na situação e perceba o que você está pensando. Às vezes, a tua perspectiva está muito acima, a tua ansiedade está muito acima do que realmente é a ameaça, né? E teu organismo começa a produzir ainda mais aquela reação. Então, o que é importante? Que eu perceba o pensamento que eu estou tendo, se realmente está de acordo, às vezes está demais, eu não estou tendo noção do que eu estou pensando. Então, não alimentar esse pensamento, rever realmente que às vezes pode ser uma situação ameaçadora, pode sim, né? Mas qual é o problema em você errar? Qual é o problema? O que vai acontecer de pior se errar, né?
Então, assim, verificar que às vezes a gente está muito acima, a perspectiva muito acima do normal, né? Então, parar, pensar, né? E outra questão importante, que é muito importante para pessoas que sofrem com transtorno já de ansiedade, é a questão de respiração. A gente acha que não, mas é extremamente importante. O que acontece? A gente respira muito, muitas pessoas respiram errado. Quando a gente inspira, né? Não sei se aí na câmera vai dar de ver, mas o que acontece? Se eu inspiro, o meu abdômen tem que inflar. A minha barriga, não o meu tórax. A minha barriga tem que inflar, certo? Aqui o meu abdômen é como se fosse uma bexiga. Então eu incho, né? A bexiga, ela vai inflar e quando o ar sair vai esvaziar. É a mesma coisa no meu abdômen. Então eu inspiro, meu abdômen vai inflar e quando esvaziar, minha barriga vai para trás. O que acontece? As pessoas respiram errado. Respiram, a barriga cola nas costas. É verdade. Então, eu sei que você está tentando fazer em casa. Elas inspiram, né? E a barriga ela vai para trás. Extremamente errado. E quando a gente está com ansiedade, ou as pessoas com transtorno de ansiedade, elas começam a ter o quê? A sensação de sufocação, sufocamento, né? E a respiração muito curta. Então, na clínica, quando ela vai para a psicoterapia, um dos passos é ensiná-la a respirar corretamente, para que ela respire corretamente, para não prejudicar a ansiedade. Porque se eu já estou numa situação de ameaça, começa a respirar muito rápido, né? E incorreto, vai agravar ainda mais a minha ansiedade, vai piorar o meu caso. Chegou mais uma pergunta pra gente aqui. Por enquanto tá dando para entender. Gente, chegou uma pergunta aqui que eu sei que a Suna vai responder. E eu sei que os quadros começam a se encaixar nos sinais e sintomas que estão aparecendo aqui. E a nossa ideia é ajudar você. Então eu espero que esse programa venha mesmo para te auxiliar, para melhorar a tua vida familiar, o teu âmbito no trabalho, onde quer que você esteja, e que nós possamos te ajudar. A pergunta que chegou pra gente aqui é: por que perdemos o gosto de viver? Não quero ficar perto de ninguém. Então, me parece, aí eu não posso falar assim, ó, é um transtorno, não é, tá? Mas quando a gente começa a apresentar, ouvir esses relatos, né? Perdendo a vontade de viver, né? Perdendo aquela perspectiva de futuro, eu não consigo mais me ver no futuro, eu não vejo planejamento de futuro para mim. Então, são sintomas aí preocupantes, né? Então, eu não tenho vontade de viver, eu tenho humor, se está se sentindo triste, né? Com aquele humor deprimido. Às vezes, o que acontece? Tudo indica, parece um quadro depressivo, mas eu não posso falar. O que eu recomendaria, né? Busque ajuda, não deixe piorar esses sintomas, né? Procure um psicólogo, procure um psiquiatra, procure ajuda, não deixe parado. Porque a depressão a gente não se brinca, né? A depressão a gente acha que assim, o transtorno mental eu tenho controle. Não, porque está na tua mente. Não. É algo que vai aos poucos, quando você vai ver, já está tudo dominado. E aí é difícil de se fazer. Então, assim, você está percebendo que está vindo, é muito frequente esse sintoma, né? Não estou sentindo prazer em viver, estou me sentindo triste, as coisas que eu gostava antes não gosto mais, não consigo mais fazer as coisas que realmente antes eu adorava fazer. Então, assim, tu começa a perceber algo fora do comum. Né? Algo que parece que não sou eu mais, eu não me identifico mais com isso, eu não me identifico com isso. Então, assim, começar a se perceber nesse quesito, né? Procurar ajuda. Tudo aparenta, por isso que é importante a avaliação, não é só uma sintomatologia, né? Mas todo um conjunto. E a partir disso a gente faz a avaliação para verificar. Mas não deixe de procurar ajuda, né? Não deixe isso em branco, procure ajuda, para que o quanto antes isso venha em remissão. Exatamente. Né? Assim, a psicoterapia ela é extremamente importante, muitas pessoas têm um certo preconceito, né? Então, assim, não deixa parado, vai atrás, busque, não deixe que amplifique ainda mais a sintomatologia. Quando tem a depressão, as pessoas, até no dia a dia, coisas simples, né? A gente percebe que já não está tão aquela animação. Acordo, muitas vezes com vontade de voltar já pra cama, né? Nem ver, nem dá vontade. Então, eu não tenho mais planejamento, até para fazer um café, até para fazer coisas para você mesmo.
você não tem mais vontade. Então, né, são coisinhas que você vai vendo que... Isso não me veio à mente aqui agora, porque nós mulheres passamos por um período no mês que a gente tem que abrir um aspas e observar se esse período que nós passamos todos os meses não é um quadro de TPM confundido com um quadro de ansiedade, tá? Só pra gente separar aqui, porque a ansiedade ela é constante, a depressão ela é constante. E períodos do mês, como a tensão pré-menstrual, ela é um período muito curto, né, Suna? Eu acredito que são de 10 a 15 dias pré-menstrual. Então, antes, se você faz a marcação do teu ciclo menstrual para te observar se essas ansiedades não começam no teu ciclo menstrual. Porque a TPM, ela depois, se não for também tratada, né, ela também vai gerar um quadro... Isso. Hoje, até eu poderia explicar melhor, tá? Mas assim, hoje o diagnóstico de... um novo manual de diagnóstico de transtornos mentais, que é o DSM, que é a nossa base de trabalho, ela incluiu, né, essa questão da TPM, né, Olha que tem só. um transtorno aí. E também temos o transtorno disfórico menstrual, pré-menstrual. Então, assim, são coisinhas que sempre vai ter uma frequência, né, e muito forte. Então, assim, é algo extremamente fora, né, tá demais. Então, assim, tudo que vem fora do esperado, tá demais, tá trazendo um sofrimento para você, para as outras pessoas, você já tem que dar uma acordada. É isso aí. Porque o que a gente não pode é confundir essas questões. Mas elas precisam ser observadas, porque elas podem sim se tornar depois, né? Porque daí você começa a deixar. É aquilo que a Suna falou. Não vai tratando porque é psicológico. Eu vou lá e leio um livro, eu vou lá e faço isso, eu vou lá e faço aquilo. Vou distrair a mente e quando você vê, você já está num quadro que nem a questão da pergunta que veio para nós aqui, já não tem mais gosto de viver, já não tem mais vontade de fazer nada, e daí o quadro começa a se agravar, né? Cabe à família prestar também atenção nessa pessoa que está passando por esses sintomas, porque é uma pessoa que é extremamente alegre. Ela começa, de repente, a ser uma pessoa que já não ri tanto, que já não se expressa tanto, que já começa a decair. Você que está do lado dessa pessoa, você já precisa estar observando ela também, né, Suna? Porque não é um quadro que só a pessoa sente, ela também demonstra. É uma via de mão dupla, né? Sim. Porque, como eu falei no início, né? Às vezes é mais fácil, por isso que eu tenho que estar atento em conhecimento, né? Pra ver, porque às vezes é mais fácil eu perceber no outro do que a mim mesmo. Então eu percebo que a pessoa começou a modificar certos hábitos, né? Antes saía mais, agora não sai tanto, antes fazia certa coisa, agora não faz mais. Então começar a observar, né? O que ela vem apresentando. Então, o conhecimento é essencial para que eu possa ajudar alguém. Não tem como eu ajudar alguém sem conhecer, né, o que ela está passando. Então, eu tendo conhecimento do que né, do que está acontecendo ali é mais fácil. E sempre em contato, dando apoio. Às vezes a pessoa não fala, às vezes a pessoa nega ajuda. Então, é difícil a gente ajudar alguém que não quer. Não aceita ajuda, né? Então é muito mais difícil, mas só ela saber que tem um apoio ali, que a qualquer momento ela pode se abrir e buscar ajuda, que ela vai ter o teu apoio, já é primordial. É isso aí. E assim, gente, o cuidado como vai falar com essa pessoa. Porque a pessoa que ela está começando com esses sintomas e sinais, às vezes ela não aceita que ela está vivendo isso. Mas você que agora está tendo um pouquinho mais de visão a respeito do assunto, vai começar a observar esses sinais e sintomas. Então, cuidado quando chegar para falar para essa pessoa, porque, como a Suna falou antes, uma palavra mata. Se não souber dizer como falar, como transmitir essa mensagem para a pessoa, você pode estar machucando essa pessoa e de uma feridinha, algo que era muito simples, era só ali conversar, acaba se tornando algo grande, e daí para tratar realmente aí é um quadro de especialistas, né, Suna, psicólogo, psiquiatra, que vai estar auxiliando. Gente, vamos quebrar esse tabu de que psicólogo, psiquiatra é coisa de doido. Gente, é necessário. A doença do século, Suna, é a doença da mente. É a doença que a gente não vê. Depressão, síndrome do pânico, transtorno
Enfim, é uma série. São muitos transtornos mentais. E né? não são vistos e observados porque não são compreendidos, porque pouco se é falado, porque ainda tem esse mito de que psicólogo é para louco, psicólogo é para louco, psiquiatra é para louco e psicólogo para depressivo, né? Então, assim, gente, procure ajuda. Tem sempre um profissional perto de você, que eu tenho certeza que vai ter o prazer de te ajudar. Acho que um dos médicos mais carinhosos que a gente encontra são os psicólogos, né? Os psiquiatras estão ali para te apoiar, para te ajudar. Não vão te julgar, tá? É uma coisa que você vai encontrar aqui, não vão te julgar. Ah, não, mas o que vão pensar de mim se eu estiver indo num psicólogo? Gente, o que importa o que os outros vão pensar se a tua saúde estiver bem, né? Vamos quebrar um pouquinho essa questão de pensamento alheio, do que os outros vão achar, do que os outros vão pensar, do que vão falar de mim. Se você está bem, você consegue deixar as outras pessoas bem. Porém, se você estiver mal, automaticamente você acaba deixando as pessoas ao teu redor mal. Porque a gente que ama, né? A gente quer o melhor para os nossos. E se você está feliz, as pessoas ao teu redor vão estar felizes, né? A alegria do coração formoseia o rosto, é isso aí. Pessoal, mais alguma pergunta? Tá tranquilo? Então vamos encerrar. Já são quase 8 horas. Primeiramente, agradecer a Deus por mais essa oportunidade, tá? E... falei em Deus, deu um clarão na tela, vice? Obrigado, Deus, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. É um canal cristão, mas é um canal que trata do corpo, da mente, do espírito, da alma e que vem aqui para te ajudar. Agradecer também a Suna. Suna, muito obrigado pela tua participação. Que essa parceria ela se permute por muitos e muitos anos aí que a gente estiver com o canal. Nós estamos no início desse canal, então você pode observar que ainda está meio escuro, né? Nós ainda estamos tentando encaixar porque todos nós somos novos nesse negócio de web TV, mas estamos tentando trazer o melhor para você, o melhor de Deus para a tua vida, o melhor dos nossos colegas e amigos, e a Suna que é nossa irmã, né? E obrigado pela tua presença, obrigado por nos apoiar, que Deus abençoe grandemente a tua vida, que você possa estar conosco aí, né, nos apoiando, nos ajudando. Se você tiver dúvida, traga sua dúvida para o canal, manda mensagem, a gente vai estar respondendo, tá? E eu acho que tem novidade hoje no canal, Suna. Mas antes de nós falarmos, vou deixar você fazer suas considerações. Fica à vontade. Estou muito feliz, né, pela oportunidade e, assim, falando de um tema que é o meu dia a dia de trabalho, né, falar um pouquinho sobre a questão da saúde mental, né, eu sou cristã, né, e sei as dificuldades que as pessoas que têm uma religião ou que têm uma crença têm em procurar um profissional, né, muitas acreditam que nós vamos mudar o conteúdo da crença, né, o objetivo não é esse, né, mas, enfim, aparar a questão de saúde mental mesmo, né, às vezes alguns pensamentos, alguns costumes que estão trazendo prejuízo, não religioso em si, mas do dia a dia mesmo, da vida cotidiana, né, e o objetivo é o quê? Tudo o que eu penso impacta no meu comportamento e no meu sentimento. E às vezes eu estou pensando, não na questão religiosa, mas pensando em algumas coisas que estão me trazendo um prejuízo muito grande, né? Então, assim, que nós possamos expandir a nossa mentalidade, né? Ver o profissional de uma forma mais aceitável e ver o quanto nós somos importantes para as pessoas que precisam, né? Na área da saúde mental. Não deixa acontecer com um filho para poder entender, não deixa acontecer com um amigo, com um parente, né? Eu recebo pessoas que assim, eu nunca dei bola para psiquiatra nem para psicólogo, mas depois que o meu filho sofreu ou meu filho se suicidou, ou meu filho... Então, assim, não deixe para depois, não deixe alguém morrer por uma palavra sua, né? Tenha consciência das suas ações e amplie a sua mentalidade e a sua consciência para essas profissões, que são extremamente importantes para essas pessoas, né? Que precisam da nossa ajuda. Muito feliz por falar pelo tema, que a gente possa falar ainda mais sobre outros temas importantes, né? Que as pessoas em casa possam ter mais acesso, mais consciência. E é isso aí. Gente, maravilhosa, Sunamita linda, psicóloga, inteligentíssima.
Suna, onde eles podem te encontrar? Então, eu não trabalho numa clínica particular, eu trabalho pelo SUS, né? Ó, uma observação, ela trabalha pelo SUS, então você pode ter certeza que se você procurar, você vai encontrar profissionais qualificados pelo SUS, ok? Isso, eu trabalho em Penha, né, no Núcleo de Atendimento à Criança e à Mulher em Penha, e não trabalho numa clínica particular, né? Então, assim, às vezes, dependendo da situação, pode ser que eu consiga atender alguém lá, né? Dependendo dessa mobilização de uma cidade para outra, né? Ou às vezes o pessoal de Penha. Então, assim, eu estou lá. Às vezes, eu queria falar sobre alguma coisa, eu posso te encontrar lá, né? Pode, né? Às vezes pode entrar em contato comigo pelo Facebook, não tem problema, né? A gente conversa, sem problema nenhum. Eu tenho conhecimento de profissionais bons também, de clínicas particulares que podem ajudar. Como a Aline falou, às vezes, eu não me dei com um profissional de forma, não gostei da forma que ele trabalhou comigo. Então, assim, a gente tem que entender como assim como a medicina, assim como qualquer outra área profissional, nós temos abordagens de trabalho, nós temos formas de trabalho diferentes, né? Visão de ser humano diferente. Então, assim, eu não me dei com um profissional, procure outro, busque entender as abordagens da psicologia. Cada profissional tem uma forma de abordagem, né? E uma forma de trabalho diferente. E a questão do vínculo, que é muito importante. Se eu não desenvolver vínculo com o profissional, procure outro. O outro pode ser que desenvolva, tem outra forma de trabalho. Bacana. Gente, eu queria agradecer vocês pela participação de vocês com a gente hoje. Agradecer o carinho que vocês estão tendo com o canal Web TV Novo Tempo. Muito obrigado por estar conosco. Não só eu agradeço, como a pastora Gabriela, o pastor Bonvecchio, né? O prazer de ter a tua companhia conosco. E nós temos aqui um presente que nós recebemos. Posso falar? Posso falar? O que é que eu falo? Falo. Eu tenho que virar aqui. Deixa eu virar aqui. Ávila Home. O que está escrito aqui? Movelaria. Gente, eu tô aprendendo a ler, tá? Deixa eu receber aqui. Vamos lá. Escolha um número aí. Pessoas, como é que é? Vai para sorteio, tá, gente? Quem participou com a gente hoje, nós estamos sorteando essa xícara. Nós recebemos da Ávila Home Movelaria, eu vou aprender a falar. Movelaria. E de 1 a 15, é para escolher um número de 1 a 15? De 1 a 15, mandaram escolher. Vamos lá. Pastor Bonvecchio, joga aí, de 1 a 15. Número? 10. 10. Vamos lá ver quem é o número 10 da lista que vai ganhar essa xícara hoje. Vamos lá. Eu compartilhei também. Se for ele, não vale ainda. Vamos sortear de novo. 7, calma aí que já estamos falando. Vamos descobrir quem ganhou essa xícara hoje. E nós vamos ter mais sorteio, tá, gente? Nós vamos fazer uns sorteios bem bacanas aí. Mas hoje, como é a nossa primeira entrevista com a nossa amiga, parceira Sunamita, psicóloga, hoje a gente vai fazer essa. Só um instantinho, já faz convite para a próxima. Gente, segunda-feira, verdade. Segunda-feira tem o nosso programa Crescendo na Presença de Deus. Nós estamos com o Novo Tempo, Web TV Novo Tempo, apresentado por mim pela pastora Gabriela. Todas as segundas-feiras, às 20 horas. Vem estar com a gente, aí Deus vai abençoar a tua casa, a tua família. Já desejo que Deus abençoe hoje também o teu lar, a tua casa, a tua família. Obrigado pela presença. Vamos descobrir quem ganhou essa xícara. Segunda-feira, toda segunda-feira, às 20 horas. Vem com a gente aí, tá? Tem louvor, tem... Quem ganhou? Quem ganhou? Flávio Cardoso. Quem é Flávio Cardoso? Faz parte do nosso ministério. Ali. Gente, Flávio Cardoso, você que está nos assistindo, o número 10 da lista que foi jogado aqui, você acaba de ganhar essa linda xícara com chocolates dentro. Deliciosos chocolates da Nestlé. Não, é sua. Tá? Você vem pegar aqui no canal com a gente, porque você vai ser filmado para mostrar que você ganhou. E nós vamos ter mais sorteios aí para estar sempre brincando com você e te também presenteando, já que você nos presenteia com a tua presença. Tá bom? Flávio Cardoso, parabéns. Essa xícara é sua, vai ficar guardadinha aqui. Você vem buscar no canal, você já sabe onde é que é, tá? E pessoal... O pessoal está agradecendo pelo assunto. Gente, quem agradece somos nós pela presença de vocês. E eu quero dizer para vocês
que é um prazer poder ajudar, né? Deus tem nos incumbido de fazer esse trabalho e nós fizemos com o maior amor e carinho. Nós vamos estar tentando sempre melhorar para melhor te atender, para melhor servir você, para trazer o melhor sempre para você. Muito obrigado pela presença, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês que participou com a gente. Suna, obrigado. Pastor Bonvecchio, obrigado. Pastora Gabriela, obrigado. E a todos vocês, um beijo no coração. Deus abençoe grandemente a vida de vocês, tá ok? Fiquem com Deus. E até segunda-feira, a partir das 20 horas. Não esqueçam. É isso aí, gente. Beijo. Deus abençoe.